paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Clama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, A Voz Clama no Deserto, e a mais um quadro, desta feita, quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. O tema central, agora estamos já no segundo trimestre, né? Tema entrado no segundo semestre, e o tema central tem como título Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a lição dominical deste trimestre será, como já disse, uma lição dentro aí de uma biografia, né? Desses três personagens bíblicos, em que muito podemos aprender com ele através do agir de Deus e a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. O tema central, quer dizer, da segunda lição, como vemos aí no início, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Ainda estamos aqui dentro, né, da pessoa de Abraão, tá bom? Então vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão, Pai, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor Jesus. Neste momento pedimos a tua bênção durante esse percurso que estaremos fazendo dentro deste propósito, Pai, principal desse quadro, que é conhecermos o conteúdo de mais uma lição dominical. Abençoa cada um de nós e a todos quantos estarão conosco, Senhor, fazendo isso neste momento. Faz isso, ó Pai, é que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos. O texto áureo diz: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nós vemos no versículo 1, né, tiramos aí uma importante lição de que o Senhor, ele tem sempre se mostrado, tem se buscado ser conhecido por cada um de nós. Que nós possamos valorizar todas as vezes em que o nome do Senhor ele é pronunciado. Quando se fala do Senhor Jesus, quando se fala da palavra de Deus, é Deus, né, falando conosco, mostrando aparecer para cada um de nós. E ouvimos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Verdade prática diz: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre penalmente. Então a promessa de Abraão, ela é uma promessa que não dependia de Abraão. Ela dependia exclusivamente de Deus. O que fazia Abraão fazer uso, né, e ser beneficiário com essa promessa, é permanecer sobre, né, a posição de obediência, de submissão a esta promessa.
Então, quando Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, do meu teu povo, para a terra, da casa do teu pai, para a terra em que eu vou lhe mostrarei, que eu vou lhe mostrarei, diz a Bíblia que Abraão assim atendeu a Deus. E ali, Abraão em obediência. Abraão chegando aqui, né? Deus apareceu novamente com Abraão, né? E ele disse: a tua semente darei esta terra. Então, outra importância na medida em que nós permanecemos em obediência, perseverarmos em obediência a Deus, por certo, Ele continuará a se manifestar em nossas vidas, porque sem Ele nada somos, sem Ele não chegaremos a lugar algum. O próprio Senhor Jesus, Ele disse, né, nos deixou escrito ali, que sem Ele nada poderíamos fazer. Então a promessa de Abraão não foi a promessa condicional, baseada em algum mérito e algo que ele deveria fazer para que a promessa se cumprisse. Não. A promessa ela se cumpriu por conta de que Deus ele fez que assim acontecesse. Observe que no primeiro obstáculo, nós vimos na primeira lição, Abraão ele teve ali uma queda moral, né? Teve uma falha moral ali, até mesmo espiritual na questão da fé, mas ainda assim Deus ele continuou à medida que ele apareceu em sonho para aquele rei, né? Alertando ele para não tocar em Sara. Isso já mostra aí a mão e o agir de Deus dentro do percurso desta promessa, deixando claro a incondicionalidade desta promessa. Leitura bíblica em classe 13, 7 e 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Que coisa, né, amados e queridos? O que esse texto ele não faz lembrar do tempo presente, né? A questão das divergências, infelizmente, que vemos em meio a este mundo, né, que podemos trazer aqui a representação dos cananeus e fariseus, né, em nosso meio. No meio, a igreja está no meio do mundo, né, como luz e sal da terra. É isso que o Senhor espera de nós. Porém, nós vemos o quê? Intrigas, né, entre direções ministeriais, até mesmo sendo alvo de virilização, de virilizar nas redes sociais. Discussões, contendas entre pastores. Mas aquele que é do Senhor, aquele que tem a promessa como Abraão, de que o Senhor há de vir nos buscar e que diante dessa expectativa e esperança precisamos, né, considerar nossas vidas, as nossas atitudes. Nós temos que buscar sempre o vínculo que Paulo diz, que é o vínculo da paz. E foi aqui que Abraão fez. Abraão não buscou razão. Abraão não buscou ver quem é que tinha razão, qual foi a causa. Simplesmente ele deixou bem claro que a intenção dele era cortar o mal pela raiz. E ele disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores. Agora olha a razão, porque irmãos somos. Isso aqui não é só limitado ao caso de que nós vemos aí, como mencionei, de pastores, mas do próprio corpo de irmandade, do próprio corpo dos santos. Não pode haver inimizade, amados, entre irmãos. Se nós tivermos com inimizade, nós estamos fora da vontade de Deus. Que esse espírito de Abraão, né, esse sentimento que regia ali, que regiu nesse momento a vida de Abraão, levando ele a uma atitude pacífica, uma atitude, né, de controle, né, emocional, e um espírito de vincular a paz
promover a paz, seja ele a reinar em nossos corações. Sabe por quê? Porque somos irmãos. E o mesmo Espírito que habita em nós, e meu irmão habita também em mim. E é o Espírito Santo, o Espírito cujo fruto, do fruto é a paz, cujo fruto é a paz, o amor. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Parece que há momentos que determinadas separações são atos espirituais, por incrível que pareça. Abraão disse que eles eram irmãos. Mas se for o caso, por conta do progresso, da prosperidade que estava acontecendo entre o gado de Abraão e o gado de Ló, que estava crescendo, então a opção aí seria realmente buscar campos abertos, né, para que pudessem viver sem que tivesse a possibilidade desse conflito. Observe isso, Abraão quis primeiro romper a raiz e trouxe a solução. Mas o fato de Abraão, Ló ir para um lado e Abraão ir para o outro, não quer dizer que havia uma semente de intriga no coração de Abraão. Não é um sinal que havia qualquer questão de sentimento contrário com respeito ao seu sobrinho, de maneira alguma. Fato este, capítulo 14 mostra que ele, sabendo a situação em que Ló estava passando, ele juntou ali seus empregados e foi até ali para libertar Ló e libertar aqueles que estavam sobre a mão daqueles 5 reis, né? Então observe que há momentos que, para que haja paz e que permaneça, olha só, para que haja paz e permaneça intacto o vínculo como irmãos, nós precisamos tomar, infelizmente, essa iniciativa. Assim nós vemos também ali em Atos na questão de Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Quando trabalharam juntos, mas houve momento que havia uma discordância ali com respeito ao companheiro de missões, por conta dele mesmo ter abandonado a Paulo no momento ali do seu trabalho missionário. Porém, Barnabé tomou Marcos foi para um lado, continuou a obra, né, evangelística, e Paulo tomou a Silas e foi para outra direção, continuar com o mesmo propósito, cumprir o ID de nosso Senhor, porém não alimentando qualquer sentimento de amargura, sentimento de inimizade de maneira alguma. Porque nós vemos Paulo se comunicar em carta com Barnabé, Paulo mais na frente fala para poder trazer Marcos, para que ele pudesse falar com Marcos, e reconheceu que ele era muito importante para a obra. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós temos essa direção graciosa, né, sem precedente, que é a direção dada pelo Espírito Santo do Senhor, e tomamos a decisão certa, de maneira tal que a paz permaneça e o vínculo como irmão se permaneça também intacto. E levantou Ló e seus olhos, melhor dizendo, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, e desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Como é bom, amados, temos a nossa visão espiritual. Observe a visão de Ló. Ló olhou para a campina, viu que era bonita, bem regada, e ali
foi movido pelo coração, pela sua própria inclinação, foi vencido pela concupiscência dos olhos. Enquanto Abraão, ele passou a olhar e buscou olhar segundo a direção que Deus estava dando para ele. Foi o próprio Senhor que disse. Diz aqui, ó, disse o Senhor a Abraão, depois que ele apatou, levanta agora, ó, os teus olhos e olha. Então que nós possamos sempre ter o nosso olhar à luz da direção que o Senhor quer que nós venhamos a olhar e a seguir. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Aqui outro detalhe, capítulo 15, que nos ensina, amados, dentro dessa biografia, dessa caminhada de Abraão na fé, é que ao caminharmos na fé, direto ou indiretamente, amados, estarão muitos que estão ao nosso redor sendo beneficiados. O nosso vizinho, por jamais ter qualquer dor de cabeça conosco, a nossa família, pelas atitudes, pelo testemunho que damos, o nosso trabalho será mais produtivo, porque já não vamos furtar mais o tempo do patrão, né? Como fazia antes, e tantas outras coisas em que praticávamos que de certa maneira trazíamos em pequena ou em determinada proporção um prejuízo para a empresa, porque éramos ímpios. Agora não, somos santos, somos de Deus, então esse emprego, esse patrão, essa empresa também, como também os companheiros de trabalho, serão beneficiados pela nossa vida de fé em Deus. Glória a Deus. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento. E ele diz ainda, farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abrão armou as tuas tendas, e veio e habitou nos cavalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de se tornarem do Egito, retornarem do Egito, Abraão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem junto, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria tudo aquele lugar por herança. O que fica aqui, que me chamou a atenção, amado, queria dividir com você, é que nós ansiamos, ou ansiamos não digo, mas nós com certeza nos agradaremos da prosperidade de Deus, no momento ele que nos prosperar, venha nos prosperar. Mas essa leitura nos ensina de Abraão que nós precisamos vigiar e ter cuidado na boa administração quando das bênçãos do Senhor. Por quê? Para que a prosperidade nossa não nos leve a uma condição de soberba, a uma condição de orgulho, e a nossa prosperidade não venha a ser um veículo de intrigas, de contendas, ou seja, Abraão era próximo e Ló era próximo. Então, não havia necessidade de, no caso deles especificamente, de ter intriga, mas observe que teve a intriga no meio deles. Então, a prosperidade, ela só nos é benéfica quando a luz, né, da direção de Deus, da boa administração, da prosperidade que o Senhor nos dá e coloca em nossas mãos. E ela pode continuar sendo bênção, como ela pode nos levar também à perdição, como diz Paulo, se nós abandonarmos ao Senhor e amarmos, né, a riqueza, passamos aí a amar o dinheiro, amar a herança, amar as coisas materiais. E a nossa prioridade não é aquilo que nos supre materialmente, mas aquilo que sobressai por excelência e que necessitamos ser suprido, que é da maravilhosa presença de Deus em nossas
vida. Depois de retornar ao Egito, Abraão e Ló precisaram separar. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como pó da terra. Ele daria todo aquele lugar por herança, que não foi naquele momento. Então, a promessa do Senhor também tem o seu tempo, né, para que se cumprir. Precisamos somente aguardar no Senhor, principalmente a promessas que, como a de Abraão, não depende de nós, mas sim da vontade de Deus em nos abençoar. Abraão volta do Egito para Canaã, contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abraão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados, não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar junto. É importante ressaltar que Deus já havia alertado Abraão que ele deveria sair de sua terra, de sua parentela, longe da família dos seus conhecidos. Abraão teria sua fé lapidada por Deus. Segundo subponto, Abraão e Ló se separam. Abraão deve ser entristecido ao contestar que seus pastores e o de Ló estavam brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse o primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. E se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seu próprio direito, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a ser, for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Olha aí, um ponto, né, em testemunho da nossa vida espiritual com Deus, né? Que não seja o fato de nós confessarmos a nossa fé em Deus a questão de chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta, mas que sim o nosso testemunho venham falar mais alto do que a nossa declaração de fé. Terceiro subponto, as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve as bênçãos de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Nós vemos diante dessa realidade o texto bíblico, né, que fala ali, se eu não estiver equivocado, entre o capítulo 9 e o 11 de Josué, quando eles mandou alguns espias olhar a cidade de Ai, e eles retornaram trazendo um relatório dizendo para Josué que ele não precisava levar todo mundo, mas que somente 3.000 soldados seria o suficiente para conquistar aquela terra. E a Bíblia diz que isso foi a exemplo de uma decisão sem buscar a confirmação de Deus. E a Bíblia diz que passou-se uma situação, né? Porque é isso que acontece, né? Quando estamos agindo por conta própria. E diz a Bíblia que depois desse percurso, do tratamento de Deus diante dessa situação que ali ocorreu, olha só o que Deus disse: para que eles tomassem todos, completamente o seu efetivo todo, para poder ir ali tomar a cidade de Ai. Então, o melhor está em irmos tomar a nossa decisão sempre sob a orientação do Senhor a falar conosco. O Senhor pode nos falar através da palavra, por isso que precisamos ter aquele exercício,
né, costumeiro da leitura da palavra de Deus, porque isso nos ajudará também, como sendo a voz de Deus, a nós tomarmos a direção certa. Para isso eu queria ler aqui, está dando essa afirmativa pela palavra de Deus, quando nós lemos em Hebreus. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Quando diz aqui, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática, ou seja, exercício devocional, estudo, as faculdades exercitadas, olha só, para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, saber a direção a tomar, saber que decisão tomar, que atitude tomar. Teremos a visão que, se nós fizermos isso, isso contribuirá para o bem, porque está alicerçada na palavra de Deus. Porém, se fizermos ao contrário, sabendo e tendo discernimento que é mal, vai nos levar a ter um problema, porque estará confrontando a palavra de Deus, estará dentro de princípios que Deus diz, ó, não faça, e nós estamos fazendo. Então, logo, o exercício da palavra de Deus, o exercício da leitura, também nos faz, a exemplo de Abraão, darmos ouvido à voz de Deus, porque é Deus falando na sua palavra. Segundo ponto, as consequências das escolhas. Resultado da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis, quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, a melhor coisa que fazemos é considerar cada decisão a ser tomada. E acima de toda e qualquer decisão que possamos tomar no âmbito da nossa vida, amados, a mais importante é a da nossa fé em Deus. Se você que está conosco ainda não tomou essa decisão, quanto a se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e na obra operada e obrada no Calvário, na confiança em fé de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a partir daí caminhar com o Senhor, esta é a oportunidade. Essa será uma decisão cuja escolha ela não redundará, a exemplo de Abraão, a seguir a voz de Deus. Isso não só redundará em bênção, não só nesse momento, na nossa contemporaneidade, mas também nos levará a colhermos frutos eternos, né? Que é a nossa salvação, a nossa redenção por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou, já lemos, né? Então vamos continuar. Segundo subponto, resultados da escolha de Ló. Vimos a de Abraão, agora a de Ló. Temos depois a terra de Ló, que Ló escolhera, foi invadida por 4 reis, o que levaram cativo sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Amados, em caráter majoritário, nós vemos isso acontecer desde o princípio, né, da queda e todo o percurso, tendo como exemplo o povo de Israel. O povo de Israel gozou dos benefícios da bênção de Deus quando sobre o manto da obediência, sob a cobertura da obediência a Deus. Porém, quando desobedeciam, sofriam pesares, sofrimento, dor, perda. Nós vemos isso em várias situações. O caso de Elimeleque, Noemi, o caso de Israel, em Juízes, que nós vemos ali a oscilação do povo de Deus, e ficavam presos e suplicavam a Deus misericordiosamente, e em longanimidade ia ali e enviava um juiz para libertar o seu povo. Deixando claro que a melhor escolha que nós podemos fazer é estarmos seguindo a direção de Deus.
a exemplo da palavra do salmista, quando ele diz: a tua lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E como outro salmista aconselha, dado a experiência que ele teve de vida com Deus, ele diz: bem-aventurado são aqueles que trilham caminho reto, ou seja, que estão sempre a fazer a escolha certa. E a escolha certa é aquela que está vinculada ao beneplácito da vontade de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subtópico, a atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento contra a escolha de Ló. Abraão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele a todos que foram levados cativos, como comentamos no início. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo para agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Não entendi por quê, vamos prosseguir aqui. Tá aqui. Os altares erguidos por Abraão. Abraão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pela bênção e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que lhe daria aquela terra e a sua descendência. Segundo subponto, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido, consagrado para adorar. Mas congregar é um dever de todo cristão. Diz o Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar. E por último, o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abraão foi para Hebrom, que significa união. Depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom, quão suave é, e que os irmãos vivam em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa. Isaque, nesse altar, Deus provocou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. E ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi uma encenação. Foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaque, inocente, edificou um altar, chamou seu filho e o armou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus, seu pai, certamente também em seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Aqui nós aprendemos pelo menos 2 coisas, amados. Eu queria dividir aqui com os irmãos, tocado por essa leitura. O primeiro, que era o exemplo de fé de Abraão. O exemplo de fé que nós temos promoverá um sólido fundamento para que nós venhamos fazer com que aqueles que estão ao nosso redor, que caminham conosco, crer nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que o Senhor há de se fazer presente.
em que o Senhor há de entrar com providência. E foi o que Abraão passou para seu filho. Como diz o texto, e a Bíblia nos deixa claro isso, não houve qualquer relutância, sabendo que iria passar pelo sacrifício. Ló poderia, como jovem, correr, sair, escapar daquela situação, mas ele submeteu, né, porque ele traz a figura do Cristo, né, para cumprir a vontade do Pai. Assim como Isaac, ele obedeceu ao seu pai, submeteu aquilo que Deus, que Abraão queria fazer com ele, assim foi o Senhor Jesus, né, em obediência a Deus, né, ele foi até a cruz para a salvação minha e da tua vida. E a segunda lição é que nós vemos aqui 4 altares. Porém, Abraão, ele não se deixou, amado, em momento algum ser levado pela riqueza que ele tinha. Capítulo 13, versículo 2 diz que ele era rico em gado, em ouro e prata, mas isso não mexia de maneira alguma o coração de Abraão. Nós vemos esse reflexo na própria situação do capítulo 14, quando trazia o despojo daquela guerra. Abraão falou ali para aquele rei que aqueles que viessem com ele, os 2 amigos dele, que tomasse para si, mas ele servia ao Deus Altíssimo e que ele não queria nem sequer a correia de uma sandália ali daquele homem. Isso já mostra aí a questão de que Abraão, nessa área, ele estava totalmente liberto. Mas, porém, ele foi tentado por outra área, ele foi preso praticamente por outra área. E que foi essa área, irmão Sabino? Foi a área de que quando o filho nasceu, quando a promessa se cumpriu, amados, passando por tudo que Abraão passou, Abraão se esqueceu de Deus. Já não vemos mais Abraão levantar altar depois do nascimento de Isaac. Observe isso na Escritura. E parecia que Abraão estava esquecendo de Deus. Aí Deus propõe esse sacrifício e dá essa ordem a Abraão. Isso parece que deu um start ao coração de Abraão. E Abraão demonstrou através dessa submissão e resignação a esta ordem de Deus, de que ainda que ele amasse o seu filho como amou, ainda que durante esse período ele esqueceu da adoração, ele esqueceu do altar de sacrifício, mas agora estava disposto, né, a sacrificar até o seu próprio filho, deixando bem claro para Deus que acima de todos os seus vínculos, os mais profundos que ele pudesse ter, a exemplo da sua família, de seu filho Isaac, Deus era maior dentro dessa hierarquia, dentro dessas prioridades. Deus era maior. Ele amava mais Deus, né, muito mais do que o seu próprio filho, que ele também amava. Então fica essa lição para nós, para que nós venhamos abrir o nosso coração para Deus. E que jamais o Senhor nos deixe com que o nosso coração seja vendido a uma idolatria, vendido a um amor excessivo, né, onde Deus não espera segundo lugar. O único lugar que Deus espera é o primeiro. Fora disso, é idolatria. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde deste grande mal. Concluindo, como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. Em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e vamos estar orando, mas precisamos aqui, antes da oração, acrescentar um pouquinho mais, algo muito simples, mas de relevada importância, que é, observe que por esse período que Abraão esqueceu do altar, que Abraão estava ali já mais focado somente no seu filho, observe que Deus propôs esse sacrifício. Sacrifício fala de momento difícil, de momento custoso, de algo que vai sangrar o nosso coração. Então, isso
no caso de Abraão, Deus ele não precisou sacrificar Ló. Mas há muitos que Deus acaba, não estou afirmando, é uma possibilidade como vemos, acaba tirando, né, situações para que não venha perder nem eu nem você. Tira pessoas para que nós despertemos e sermos libertos daquela idolatria. Ou quando não, em resposta a essa idolatria. E acaba tirando pessoas do nosso convívio. Quantos não têm abandonado a fé? Abraão foi aprovado. E quantos não têm sido reprovado por abandonar sua fé em Deus por conta que um filho veio a adoecer e morrer, uma esposa ou veio ficar viúvo, ou veio ficar viúva, e tantas outras situações que envolve sacrifício, porém aquilo tudo era para poder realmente a pessoa reconhecer quem realmente ela amava. E aqueles que o abandonaram a Deus acabaram por passar por esse período de reprovação. Oxalá já tenham voltado para Deus e compreender que se nós amarmos mais o nosso pai, se nós amarmos mais a nossa mãe, se nós amarmos mais a nossa esposa ou nossos filhos, Deus, o Senhor não é digno de nós. Nós não somos dignos de Deus. Nós não podemos jamais dividir. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Somente a Ele, a honra, a glória e o louvor. E o amemos com todas as nossas forças, nosso pensamento e o nosso íntimo e a nossa alma. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, por intermédio de Jesus. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão do nosso pecado, queremos, Senhor, te agradecer por este momento em que até aqui estamos, ó Pai, meditando, considerando todo esse período, esse percurso dentro da biografia de Abraão, que é muito nesse conteúdo tem nos ensinado e que o Senhor continuará a falar quando estivermos em sala de aula. Faz isso, ó Pai, e é o que nós só temos a agradecer ao Senhor. Em nome, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe por intermédio de Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.